Vou falar hoje sobre o terrorismo e sobre essas mortes que acontecem e por que que essa guerra. E eu vou falar também a verdade. A guerra vai piorar e muito. E não é brincadeira isso. E a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Antes de tudo, eu quero lembrar vocês para deixar o like e comentar, porque o YouTube não está entregando todos os nossos vídeos, tá? Então também tem outra coisa, tem um link aqui embaixo, ou então você vai direto no Play Store lá do Android ou no Apple Store da Apple e baixa um novo aplicativo. Escreve Espiritismo Raiz tudo junto e baixa lá, que aí você vai poder receber notificação. Tem o Evangelho, tem os estudos, tem os vídeos, tem uma porrada de coisa super legal. E não se esqueça de, além de baixar, ir lá e avaliar, tá, o aplicativo para que outras pessoas conheçam o Espiritismo. Porque tem gente que vem realmente pelo aplicativo. Eu já conheci pessoas que conheceram por conta do aplicativo antigo, né? Se você tem um aplicativo antigo, esquece esse antigo e vai lá e baixa o novo, tá bom? Galera, seja muito bem-vindo. Eu sou Eduardo Sabag e aqui é o canal Espiritismo Mais, o maior canal do mundo de Espiritismo. E bom, lembra de deixar o hashtag Espiritismo Raiz aí embaixo, tudo junto. Se você quiser receber as preces que eu envio todos os dias para as pessoas. Bom, galera, por que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? É importante a gente entender uma questão, né? Duas coisas. Primeiro, eu não gosto de dar opinião política, tá? Eu não acho que nenhum líder religioso deve dar opinião política nem se posicionar, porque isso vai misturar religião com questões políticas. Isso é muito negativo, porque tem pessoas, por exemplo, se eu falo mal do A ou do B, tem gente que vai sair aqui do canal, que vai parar de assistir o conteúdo por conta disso. E isso não é importante, né? Que se dane esses caras. Na realidade, quem me acompanha sabe que eu não gosto de política. Quer dizer, eu gosto e não gosto, né? Eu vou aproveitar e vou falar sobre isso que vocês sempre me perguntam. O que eu acho? Que a gente tem que seguir ideias e não pessoas, tá? Tem uma porrada de político que me segue, tem senador, tem deputado. E assim, eu não sou de fechar com ninguém. Por quê? Porque depende das ideias das pessoas. E as pessoas mudam muito de ideia. Por isso que não pode ficar defendendo político como se fosse time de futebol. Porque hoje ele tá assim, daqui a pouco você percebe que ele mudou a posição e ele já tá fazendo muita treta com os outros. A prova disso é que a gente vê aí na política. Recentemente o Lula não colocou o advogado dele no STF com apoio dos amigos do Bolsonaro, né? O Bolsonaro não colocou um cara que era amigo do Zé Dirceu também na PGR. Então na minha opinião, Bolsonaro e Lula não estão nem aí para ninguém, tá? Então assim, se preocupe com você, porque eu acho que pelo menos pelo que eu vejo isso, tá? Mas eu não quero discussão, não quero briga. Quer dizer, pode colocar a tua opinião aí embaixo, óbvio, né? Claro, se você gosta do Bolsonaro, se você gosta do Lula, coloca aí embaixo, que é legal a gente ver isso. Se você não gosta de nenhum dos dois, coloca aí, tá? Então, assim, primeira coisa que eu acho que a gente tem que evitar qualquer tipo de conflito, de discussão política por causa disso, tá? Agora nós vamos falar da guerra que está acontecendo lá no Israel, né? E na Palestina, coisa e tal. E assim, antes eu quero falar também uma outra coisa importante, porque eu fiz eu fiz um Reels e um monte de gente ficou discutindo isso e tal. Nossa, Israel é o demônio, nossa, não sei o quê. Bom, na realidade, a minha opinião é que não existe santo na história. Mas, de fato, o que os terroristas fizeram é algo muito, muito grave, né? E a gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, eu vi vídeos, eu não recomendo que vocês assistam, porque pelo seguinte, quando você assiste um vídeo, se você fica com raiva, triste, nervoso, você baixa a sua vibração. Isso dá passividade para os espíritos inferiores. Mas como eu vejo os humanos como humanos, eu não ligo muito para essas coisas, né? Claro, eu acho muito ruim esse tipo de coisa acontecer e tal, mas não é uma coisa que me afeta, entendeu? Mas eu vi vídeos terríveis. Então, assim, para quem não está acompanhando, eu vou falar mais ou menos o que está acontecendo, né? Não sei onde você estava nesses últimos tempos, para quem não está acompanhando. Mas, assim, tem uma disputa entre a Palestina, os árabes, né? Eu sou descendente de árabe, tá? De libanês. E os israelenses, que seriam os judeus, por um território. Então, cada um tem motivos bons para muita coisa, tá? Também não vou entrar nesse âmbito. Mas, de fato, o que aconteceu recentemente foi que alguns terroristas, que não são os palestinos, tá? Mas um grupo de palestinos, não são todos os palestinos, óbvio, totalmente sem noção,
invadiu Israel e matou um monte de gente. E eles foram muito cruéis. Não é que a gente fala assim, não dá para chamar esses caras de militante, não tem como. Tem como. Eles entraram, por exemplo, numa casa, eu vi a família falando sobre isso, e tinha uma senhora e 3 crianças. Eles mataram a senhora, mataram a criança que tinha autismo e sequestraram os outros 2 filhos. E eu vi os vídeos deles atirando na cabeça das pessoas, eles atirando, as pessoas tentando fugir de carro, famílias, eles atirando neles, eles chegando em banheiro químico, que tinha lá 20 portas, atirando em todas as portas para pegar quem estava escondido. Pegaram, por exemplo, um local que todo mundo foi se esconder, entrar lá e mataram todo mundo. Então, assim, isso aí passa de qualquer coisa aceitável, sabe? Por exemplo, mas Israel bombardeia eles. Tá, é verdade, isso é horrível, claro que é. Só que esse tipo de atitude é uma coisa assim que é surreal, né? Assim, é um nível de maldade que é extrema, absurdo, né? E eu quero saber a tua opinião, coloca aí embaixo. E aí, assim, aí frente a essa situação, o que agora aconteceu? Israel tá dando troco, né? Dando troco e vai afetar pessoas inocentes? Vai, né? Embora isso aí não é minha opinião, tá? Eu tô falando o que tá acontecendo. De fato, Israel liga pra casa das pessoas e fala, nós vamos bombardear a tua casa aí, porque tem um não sei o que aí do lado, você tem 24 horas para sair. Isso, eu vi uma brasileira que mora na Palestina falando, tá? Ela falando que ligaram para casa dela e falaram, vamos bombardear. E depois ela vai para a casa de outra pessoa e ligam para casa de outra pessoa, vamos bombardear aí. E fica nessa, fica nessa situação. E agora Israel tá querendo né, não sei nem se é dar o troco, mas pelo menos acabar com o grupo terrorista, porque senão eles vão acabar fazendo isso novamente. Eu não vou falar o que está certo e está errado, porque eu, como espírita, não posso defender nenhuma dessas coisas, né? Mas é óbvio que, assim, o que os terroristas fizeram é, pelo amor de Deus, é de um nível, assim, surreal. É inacreditável a gente ver que até hoje existem pessoas nesse nível evolutivo no planeta. É impressionante, na realidade, né? Bem impressionante. Então, assim, esse é o cenário, né? E eu quis falar um pouco sobre essa parte, porque teve gente que ficou defendendo. Né? Tem gente que ficou defendendo. Lembrando que eu acho que não tem nenhum santo na história. Mas com certeza não dá para defender esses caras. Isso é uma coisa assim, não tem dúvida. Não tem como justificar algo tão ruim. Inclusive, o engraçado é que tem gente, por exemplo, não quero falar de política, tá? Não sou contra nem a favor, não tô nem aí pra nada disso. Mas tem umas pessoas, acho que ligadas a partidos de esquerdas, que ficam defendendo esses caras. Só que esses caras, sabe o que eles fazem quando tem algum homossexual? É verdade, não é brincadeira. Abortou? Também, sabia? Embora eu seja absolutamente super contra o aborto, isso é um exagero, né? Então, assim, as pessoas realmente não estudam, não pensam antes de falar essas coisas, não se dedicam, pelo menos, a entender o que está acontecendo, né? E aí também, outro fato que aconteceu foi o seguinte: saiu um míssil dos terroristas. O míssil fez assim, ele subiu, voltou e bateu num hospital e matou alguns palestinos, né? E caiu no estacionamento. Os palestinos falaram que morreram 500 pessoas. Eu acho difícil, porque dá para ver que era um míssil bem, vamos dizer assim, entre aspas, simples, e que caiu no estacionamento. E não dá para ver nos carros uma distorção de explosão. Dá para ver que causou um incêndio e os carros pegaram fogo. Então é difícil ter 500 pessoas lá no estacionamento, certo? E tiveram imagens. Então Israel conseguiu imagens que realmente mostravam claramente as paredes do hospital, que depois vieram na foto, e o míssil saiu, voltou, coisa e tal. Então, assim, eu estou esclarecendo um pouco para a gente poder entender o que está acontecendo no planeta, certo? Agora vamos falar sobre as vítimas dessa guerra toda, né? De todos os lados e também de todas as outras guerras, como a Rússia está atacando a Ucrânia, massacrando, atirando bomba em civis, coisa e tal, né? Também eu acho que é injustificável querer defender a Rússia. Eu sei que tem gente que acha que tudo bem e tal, mas a Rússia, quem não está acompanhando, é o seguinte, eu vou ter que falar, né? A Rússia invadiu a Ucrânia com a justificativa de que a Ucrânia estava querendo entrar na OTAN. A OTAN é um tratado
de países que se defendem militarmente contra, na época fizeram por causa da União Soviética, né? Mas hoje em dia serve para a Rússia. Então existem vários países do Ocidente e a Turquia, né? E eles se defendem contra, vamos dizer, a Rússia. Só que isso daí é uma justificativa mentirosa, porque já existem países que fazem fronteira com a Rússia e a Rússia não quis invadir esses países. Isso é porque eles querem pegar território, que é a forma com que eles já fazem há muito tempo, já invadiram vários locais e que são expansionistas, né? Então daí a gente entende o quê? Coloca sua opinião aí embaixo. Se você discorda de mim, não precisa sair do canal, não precisa de seguir. Você pode até dar dislike no vídeo, pode comentar, não tem problema. A gente tem que conversar, porque isso não quer dizer que eu tô certo. Eu tô falando o que eu acho e narrando os fatos e dando minhas opiniões também, certo? Mas não é motivo para sair nem nada. É muito mais importante a gente se dedicar ao espiritismo, conhecer, do que, né, do que ficar discutindo e brigando por causa disso. Então, à frente de toda essa situação, nós temos o quê? Várias pequenas guerras, além dessas outras pequenas guerras, é guerra na Síria, é conflito aqui, conflito ali. Aí se você for analisar, tem conflito na fronteira com a Índia, com o Paquistão, é um monte de coisa que acontece na Terra. Então quando a gente fala de entrar no mundo de regeneração, não dá para ter duas coisas, não dá para ter guerra e não dá para ter espíritos inferiores no planeta. Porque esses espíritos, eles serão levados para outros locais. Eles serão migrados de planeta, né? Então, assim, aqueles que não estão no nível evolutivo que vão ser compatíveis para entrar na regeneração, eles serão levados para planetas como a Terra ou inferiores à Terra. Acabou. Isso não tem conversa. Um deles é Quiron, que Jesus é o governador. E para que a regeneração aconteça, essas almas precisam sair da Terra. E hoje a gente tem um monte de alma primitiva aí na Terra. Tem um monte, como a gente está vendo essa guerra aí, e essas outras guerras também, e um monte de coisa acontecendo. E além do mais, nós temos aí 49 ditaduras no nosso planeta. Então, assim, tem gente que também, também vou falar sobre isso, porque a gente fala assim, meu Deus, os Estados Unidos é império, é imperialista, a Europa é imperialista. Putz, eu concordo totalmente. Os Estados Unidos não é flor que se cheire. Ele só pensa nele, ele vai atrás de petróleo em outros países, provoca guerras. Concordo mesmo, isso é verdade. Só que nada é pior do que uma ditadura. A ditadura é a pior coisa que tem, porque a pessoa não tem o direito de ir e vir e de fazer o que quiser. É péssimo, não existe justificativa para isso. Você está num país onde você não pode acessar, por exemplo, o Instagram, onde você não pode criticar o governo. Eu nem vou falar de país aqui porque eu viajo muito, eu tenho vários negócios e eu não posso ficar falando porque vai que os caras cancelam meu visto, né? Então também nem vou falar. Mas existem países, sim, que, aliás, muito, né? A gente tem 49 se eu não me engano, a gente deve ter uns 160 países, 49 ditaduras, porém, a população que vive sob as ditaduras, em locais que existem ditaduras, segundo uma reportagem da Folha, acho que é 72%, ou 68%, né, por aí, na época que eu vi. Então, olhem só, nós temos hoje uma esmagadora população que vive sobre uma ditadura. E como é que funciona? Vamos falar da Coreia do Norte, porque é um lugar que eu não quero ir. E nem vou pisar lá. Lá, você tem que ter o corte de cabelo que o governo manda você ter. Você não tem acesso à internet, a internet é só local. Os jornais são controlados pelo governo. Eles só podem... O governo, na verdade, é dono dos jornais. As novelas, os filmes são filtrados, tudo. A pessoa fica lá, sendo condicionada e recebendo informação errada. E é isso, esse é um dos motivos que a gente tem hoje tanto conflito na internet. Receber informação errada. Então o que acontece? Se você for olhar, se você for seguir só o Bolsonaro ou só o Lula, você vai receber, ou só coisas dele, você vai receber só informações falando bem daquela pessoa. E várias fake news. Tanto contra os candidatos que opõem ele, como a favor dele. Várias fake news, várias. Por isso que eu falo, se você estudar a fundo os dois, você não vai gostar de nenhum dos dois. Mas aí, se você tá no Instagram, você curte uma coisa de um político A, depois você curte outra coisa, já era, o Instagram entende, fala, pô, esse aqui é do mesmo grupo daqueles, então começa a te bombardear. E aí você acaba ficando isolado numa bolha,
né? Recebendo informação falsa ou informação colocando a própria Vicky começou a entrar nisso. Eu virei pra Vicky e falei assim: então chega aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Mostrei pra ela, ela falou: caraca, eu tava numa bolha então, porque eu não imaginei isso. Então assim, eu sei porque eu já recebi muitos, eu converso com muitas pessoas sobre isso e eu sei que a fake news rola solta e etc. Então as pessoas ficam meio cegas, entendeu? Nessa bolha, e isso não é bom. Então assim, a gente vive uma época de muitas coisas acontecendo, mas infelizmente nós ainda, quando você olha e fala assim, pô, nós estamos entrando no período de regeneração, estamos, mas meu, o planeta tá ferrado. O planeta tá extremamente bagunçado, tá tudo errado. Se você parar para pensar, tá tudo errado. Na verdade, o planeta vem piorando a curto prazo, certo? Claro que assim, a gente teve mais de 50 mil guerras catalogadas. Você pegar 100 anos atrás, o planeta inteiro estava em guerra. Hoje a gente tem alguns conflitos sim, mas são bem menores, tá? Mas para que essas coisas aconteçam, para que ditaduras caiam, porque não vai ter como ter regeneração com um cara mandando o teu corte de cabelo, com um cara censurando o que você está fazendo, com um cara que pode... Qual que é o problema desse tipo de regime político, tá? Você tem uma namorada, a Joaninha, aí de repente o Marcelinho gosta da sua namorada e o cara é tenente. Ele vai lá, mata você, some com você e não acontece nada. Porque as leis, elas não são respeitadas. O cargo das pessoas, ela fica acima das leis. Então, não é uma sociedade justa, nem uma sociedade correta. E assim, se você pegar, por exemplo, como na Venezuela, o que acontece? O povo está passando fome. E por que eu sei disso? Porque lá no sul do Brasil, eu encontro um monte de venezuelano lá. Um monte, uma porrada de venezuelano. E eles estão trabalhando lá, graças a Deus, arrumando trabalho, estão morando bem, tá? Claro. Mas assim, ou seja, se você conversar com qualquer um desses caras, pô, os caras falam, meu, acabou com o país, acabou com o país. Isso por quê? Porque alguém resolveu mandar no país. E aí começa a fazer isso. Aí quais são as grandes características de um regime como esse? O presidente, o ditador, na verdade, é rico, tem poder, tem tudo, o máximo luxo. Tanto que o próprio cara de pau da Venezuela foi lá pra Turquia, comer um restaurante de 3 mil dólares o prato, sei lá o quê, enquanto o povo tá passando fome, tem gente morrendo de um monte de coisa lá na Venezuela. E a galera tá se lascando enquanto o cara tá bem. Não só ele, como os amigos dele. E essa característica desses governantes populistas, né? Eles e os amigos deles estão ricos e estão bem. E eu falo mais, tá? Quando você for gostar de um político, você para e presta atenção nele. Porque assim, o povo sempre se lasca enquanto os políticos estão lá. Aconteça o que for, os caras estão vivendo no maior luxo, gastando dinheiro pra caramba. Quando estão eleitos, gastam, rasgam o dinheiro do governo, não estão nem aí pra nada, estão cheios de benefícios, entendeu? Então assim, o povo se ferra enquanto esses caras vivem na maravilha. Então esse tipo de situação é ruim, é péssimo, não dá para passar disso, não dá para evoluir um planeta enquanto tiver desse jeito, não tem como. Então assim, o que tem que acontecer para a regeneração entrar? Almas como essas que dão um tiro numa criança de 10 anos que tem autismo na cabeça da criança, pelo amor de Deus, esse cara já tinha que estar há muito tempo. É que não sei o que tem sido isso, né? Eu sou só um Harris humano, mas se fosse eu já tinha mandado esse cara uns 200 anos atrás para outro planeta. Como que uma pessoa dessa assim, pelo amor de Deus, mas desde que nasce os caras são manipulados. Mas não é isso. Uma pessoa que, você pega um Chico Xavier, você pode colocar o Chico Xavier em qualquer situação, ele se vira. Ele nunca ia fazer algo assim, nunca. E assim, o interessante é o seguinte, é que você percebe que essas raivas que as pessoas têm uns povos dos outros, porque sempre tem um monte de rivalidade em todo quanto é lugar, né? Elas são, na verdade, um motivo para as pessoas atuarem no seu primitivismo. Então, assim, esses espíritos que são muito primitivos ainda e são das trevas, eles têm qualquer motivo. Ó, vou contar um caso interessante para vocês. Sabe o Bigodinho lá da Alemanha? Que nem vou falar o nome, porque, né, senão o YouTube pode bagunçar aqui. O Bigodinho lá da Alemanha, lá, tinha um judeu que ele amava aquele judeu.
Ele falava assim, se todo mundo fosse como esse judeu, não ia ter problema, eu não ia ter problema com eles. E o que esse judeu fez? Ele era um médico, ele atendia as pessoas, ele atingiu uma mulher, essa mulher tinha um câncer, ela não tinha dinheiro para pagar o tratamento dela, ele foi lá e foi caridoso e tratou dela sem cobrar nada. Ela morreu. Essa mulher era a mãe do Bigodinho. Então, quando os caras invadiram a Áustria, e ele foi pessoalmente dar, sei lá, proteção e garantir que aquele médico lá, que era judeu, ia ficar livre de qualquer perseguição. Pelo contrário, deu várias coisas para ele. Então, nisso você percebe o quê? Que o negócio do cara não é por causa de uma raça específica. É que ele tem que inventar alguma coisa, ele tem que ter raiva de alguém, porque na verdade não é o problema em si que está acontecendo, e sim o primitivismo, o primitivismo da pessoa. E aí você verifica às vezes assim, você pega nos países de primeiro mundo, crimes absurdos, tipo assim, o cara vai, mata o outro, enterra, etc. Então existem ainda muitos espíritos primitivos também nesses locais. Os psicopatas, né, que reencarnaram como psicopatas, porque o que acontece? No cérebro de um psicopata, você tem algumas coisas que não funcionam normais, não funcionam bem. Ele tem algumas coisas no lobo frontal que são diferentes, então eles não conseguem sentir culpa, não conseguem sentir remorso. Mas isso só está acontecendo porque é um espírito atrasado. Se fosse um espírito evoluído, não vão dar para ele reencarnar, só reencarnar com um cérebro de psicopata. Não vai acontecer isso. Tanto que existem psicopatas em várias áreas da sociedade, mas nem todos são assassinos, por exemplo. Eles podem não sentir muito sentimento, mas nem todos são assim, né? Então, assim, nós ainda vivemos, se você parar e olhar num panorama geral e falar assim, pô, deixa eu olhar o planeta Terra, tá? De cima, você vai ver o quê? O planeta tá uma bagunça. Você pega no Brasil, se você pegar lá uma prefeitura, principalmente do Nordeste, o que acontece com o Nordeste? Nordeste, Norte, a corrupção acaba com o povo. Por que tem gente passando... Claro que não é só no Nordeste, né? Em vários lugares, mas lá em específico, porque eu conheço. Eu conheci pessoas que trabalhavam dentro da prefeitura e me falaram assim, uma menina falou pra mim, assim, ó, funciona assim, 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 assado. Tipo assim, 98% do dinheiro é desviado. Isso eu sei que acontece também no Sul, acontece em todo no Brasil inteiro. Então assim, a corrupção é do nível do cara chegar lá, porque eu sei porque a pessoa me falou isso. Eles usaram o Covid para desviar um monte de dinheiro de hospitais. Enquanto a galera tava morrendo, os caras estavam desviando dinheiro. Então assim, segundo meu mentor, a cada, sei lá, 1 milhão de imposto, ele falou que chega a 5% mais ou menos para ser utilizado. Porque até na escola, lá da escola pública, às vezes a pessoa que está comprando material para a escola pública, ela compra 2, 3 vassouras, deixa uma na escola e leva 2 para casa dela. Isso acontece muito. Tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas que trabalham em órgãos públicos que desviam um monte de coisa. Claro que está cheio de gente honesta, está cheio de gente que não merece receber fama de preguiçoso e nem de bandido. Na verdade, todas as profissões existem, né? Público ou não. É que eu estou dizendo no público porque o público é mais difícil da pessoa ser pega, né? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês ocupam cargos públicos e trabalham muito bem, né? Então, assim, é claro que nós vivemos num planeta que, de uma forma geral, ele tá bagunçadíssimo. Se você for falar assim, sociedades que deram certo, existem. Suíça, né? Dinamarca, e deram certo naquelas, porque, por exemplo, droga, aborto, essas coisas são liberadas, certo? Mas, assim, a sociedade em si ela é muito justa. O Canadá é um país maravilhoso. O Canadá é maravilhoso. Então, existem países que estão organizados, que vivem bem, mas de uma forma geral, se você pegar o planeta inteiro, se você tirar o Ocidente, a América Latina toda, né? Ainda que a Venezuela tá bagunça e a Argentina, infelizmente, está caminhando também para ficar desse jeito. Se você tirar a América Latina toda, tirar Estados Unidos e Canadá, e México, e América Central, né? Ainda que a América Central tem Nicarágua, tem Cuba, tá cheio na verdade nem dá para tirar, porque tá cheio de pequenas ditaduras, onde os caras oprimem, etc, etc. E aí se você olhar para a África, o que tem
de eu nem sei como usar a palavra, mas o que tem de injustiças em planetas assim, em países assim, putz, é surreal. É surreal. Onde tem. Por que chega a pobreza naqueles lugares? Eles recebem ajuda de um monte de país, de um monte de país. Mas o que eles fazem? Eles desviam dinheiro. Então tudo acaba na mão dos governantes corruptos. Até a China agora começou a ajudar, ela foi lá e falou, não, eu vou construir aí. A China falou, não, eu ajudo, mas eu vou construir. Por quê? Eles sabem que se o cara mandar dinheiro, os caras vão desviar o dinheiro. E é isso que acontece. E é o que acontece em muitos lugares do Brasil. Por isso que eu falei do Nordeste. O Nordeste é maravilhoso, tem praias maravilhosas, tem um povo gente boa pra caramba, pessoas de bem, tranquilas pra caramba, mas tem uma estrutura no governo e no estado e na prefeitura que desvia todo o dinheiro. Então aí não adianta você pode injetar quanto dinheiro for que tudo vai dar errado. Então assim, se você olhar os países do Oriente Médio mesmo, é tudo ditadura. Acho que só Israel ali na região é uma democracia. E você ainda vai ter Coreia do Norte, vários outros lugares, né? Vários outros lugares bagunçadíssimos, bagunçadíssimos. Então, resumindo o que eu estava falando aqui, então nós temos um planeta todo bagunçado, todo zoado, com espíritos super primitivos, né? Que causam coisas como essas que a gente conversou. E como é que isso daí vai virar uma regeneração? Pelo amor de Deus, como que isso vai fazer isso virar uma regeneração? Vai ter que haver mudanças, vão ter que acontecer mudanças. E para acontecer essas mudanças, muitas vão ter que ser pela guerra. Não sou eu que decido isso. Tem gente que ficou falando, nossa, que absurdo, mas tinha como não morrer criança e tal. Primeiro que não sou eu que decido, eu só sou um humano que lê o livro dos Espíritos e estou lendo aqui para você. Segundo que essa é a maneira que Deus encontrou, que deve ser a perfeita, né? Com certeza, porque é Deus, para fazer a gente evoluir. E tem outra coisa. A gente quando olha e fala assim, pô, tem gente morrendo na guerra, não tá morrendo à toa. À toa tá, né? Nessa vida sim. Mas essas pessoas têm karmas, têm dívidas de outras vidas, porque senão não ia morrer desse jeito. É óbvio. Deus não deixa cair uma folha. Quer dizer, uma folha não cai no chão sem que Deus queira. Então, se não fosse para acontecer daquele jeito, não aconteceria. Com certeza, as pessoas que estão passando por isso fizeram falhas no passado. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar o seguinte. O cara vai lá e abusa de uma mulher. Qual que seria a penalidade justa para ele? Que ele seja abusado em outra encarnação. Isso acontece. E é o que acontece, na verdade. Ah, mas Eduardo, mas Deus é bom. Claro que Deus é bom. E uma boa parcela disso ele pode descontar. Só que isso, Deus faz você passar pelos problemas para que você primeiro aprenda a não cometer mais aquele erro. Então o que acontece? O cara que, por exemplo, não gosta de, sei lá, eu não vou falar, vamos dizer, um paulista que não gosta de um carioca. Tô falando qualquer coisa, tá? Porque não existe esse tipo de rixa. Tem, mas não desse jeito, né? Só o biscoito, bolacha, no máximo é isso. O cara fala, não, eu odeio carioca, odeio carioca, odeio carioca. O que vai acontecer com ele na outra vida? Ele vai reencarnar carioca. Óbvio, porque aí ele tem que aprender a respeitar aquele povo que ele está ignorando, né? Então, assim, existem tipos de expiações, existem tipos de prova, etc. Mas a gente tem que entender que Deus é muito justo. E Deus não vai permitir que uma criança morra sem que ela tenha uma expiação. É óbvio que da nossa parte a gente tem que fazer o possível para impedir. Mas nós, em si, principalmente nós brasileiros, não podemos fazer nada. Então, o que eu sempre aconselho para as pessoas? Porque tem gente que me manda mensagem, meu Deus, Eduardo, essa guerra está acabando comigo, eu não consigo dormir, eu tenho medo, eu tô com ataque de pânico. Meu, esquece isso. Pensa na sua evolução, porque você não pode fazer nada. Agora, se você fosse um líder de um país que pudesse tentar intervir para fazer alguma coisa boa, tudo bem. Mas se você não é, meu, esquece. Não adianta você ficar revoltado com isso. Não tem nada que você possa fazer que vai ajudar. Nada. Orar vai ajudar? Vai. Mas se você ficar noiado por causa disso, preocupado, vou dizer até uma palavra meio ruim, você não vai te fazer bem. Então larga a mão disso daí, segue a sua vida. E não se preocupe com isso. Por quê? As guerras vão piorar. Como que vão cair ditaduras? Só com guerra. Guerra externa ou interna, perder uma guerra. Aí tem gente que fala, ai, mas não, mas os Estados Unidos não sei o que, mas não sei o que. Tem várias formas por exemplo, uma ditadura cair. Normalmente acontece assim. O cara faz uma besteira, internamente os caras sabotam ele. É assim que acontece. Enquanto as coisas estão indo bem,
fica tudo tranquilo. Quando os caras começam a ter dificuldades internas, normalmente um vai lá e os caras lá de dentro acabam sabotando ele, ou por uma guerra. Então, assim, a guerra começou ali em Israel. Pode anotar isso que eu estou falando. Ela vai se espalhar. Ela vai se espalhar e vai dar pano para manga, tá? E não é à toa. Muitas pessoas precisam desencarnar, algumas para pagarem suas expiações, outras para saírem fora do planeta, para serem exilados. Isso vai acontecer. Não tem nada que a gente possa fazer para impedir. Agora, de ter uma guerra para uma guerra nuclear, aí é outro problema. Porque uma guerra nuclear, Jesus não vai permitir. Porque isso vai acabar com o nosso planeta. Porque não tem como ter uma guerra nuclear e não acabar com o planeta. Por causa do inverno nuclear, depois das bombas, blá, 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 o que todo mundo sabe. Se acontecer uma guerra nuclear, não sei se todo mundo sabe. Se acontecer uma guerra nuclear, calcula-se que a própria fumaça que vai fazer vai tapar o sol e essa tapada do sol vai ser o suficiente para acabar com o nosso planeta. Entendeu? Então, assim, a gente tem que lembrar o quê? Não se preocupem com isso, tá? Eu tô falando isso, mas não se preocupem. Vamos lembrar na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Bigodinho, assim, eu não falo palavrão, né? Mas assim, um covarde, um cara assim, desprezível, mas muito inteligente. Montou sua galera, começou a invadir países, começou a dominar locais, tinha um exército assim fenomenal, rápido, com estilos de guerra diferentes que ninguém tinha visto. O cara era um mito nesse aspecto, horrível, péssimo, o pior ser humano talvez que pisou na Terra, ou um dos piores, porque o Stalin também foi horrível, mas ele era bom no que ele fazia, né? E aí ele começou a avançar, 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 e o que aconteceu? Ele começou a ganhar território, ganhar território, ganhar território. Com certeza, Jesus estava vendo aquilo que estava acontecendo. Óbvio. Ele sabia que aquelas pessoas iam desencarnar daquela forma. Tanto que lá no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, de André Luiz, ele conta que chegado o momento que iniciou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, acho que foi em 1938, espíritos superiores desceram lá para o Nosso Lar e falou: galera, se ajeita aí que vai começar a chegar um monte de espírito para cá. Porque a guerra vai pegar fogo. O pau vai torar e a galera vai morrer. Então eles vão vir pra cá. E aí eles se acertaram, coisa e tal. Então eles já sabiam que isso tudo ia acontecer. E a guerra durou aí um período, acho que de uns 5 anos. E eles já tinham total noção de que isso aconteceria. E aconteceu. Só que o que acontece nessa questão? Se você analisar a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que o Bigodinho quase ganhou a guerra, por várias vezes. Se o Bigodinho não tivesse mexido com os Estados Unidos, deixado os Estados Unidos para pegar depois, continuado a sua escalada, se o Bigodinho não tivesse invadido a Rússia, né, União Soviética na época, se o Bigodinho, se até o Japão não tivesse atacado os Estados Unidos, se eles não tivessem feito essas coisas, talvez eles teriam ganho a guerra. Talvez a gente teria um mundo do Bigodinho hoje em dia. Só que é claro que Jesus não ia permitir que isso acontecesse. Então, o que ele faz? Ele fala assim: bom, já deu já. Muita gente já morreu, né? Então vamos fazer o seguinte. Aliás, tem um outro detalhe aqui que eu falo, sempre tem gente que discorda. Vocês podem ter certeza absoluta que as crianças que nasceram perseguidas, por exemplo, na verdade, não... De forma geral, assim, né? Aqueles que perseguiram os judeus reencarnaram, por exemplo, como judeus nas piores condições. Ou reencarnaram em lugares terríveis, por exemplo, na África, onde você não tem acesso a nada, onde você passa sede, não tem saneamento básico. Então, assim, tem doenças. Tudo é muito justo, tá? Então, Jesus estava vendo lá, né? Provavelmente foi assim, eu não estava lá para saber. Mas ele falou assim: bom, deixa o Bigodinho aí, fazer o quê? As pessoas têm que espiar. Então ele fez um monte de gente espiar de forma rápida. Passado um período, ele falou: bom, agora chega. Não tem mais como deixar o Bigodinho vencer essa guerra. Porque senão vai atrapalhar demais o projeto da Terra. Aí o que ele faz? Ele vai lá, chega num general lá e fala assim: olha, tem que falar pro Bigodinho que a gente está vencendo. Ele ilude. O espírito ilude, faz com que o Bigodinho... Por exemplo, ele se perdeu, na verdade. Ele começou a achar, né? Na verdade, assim, esses grandes caras, eles sempre perdem a guerra mais ou menos pelo mesmo motivo. Esses ditadores que todo mundo tem medo, o cara tem medo de chegar pro
Aliás, isso que eu acho que aconteceu com a Rússia agora. O cara tem medo de falar assim pro chefão. Olha, pode ser que a gente perca, olha só, pode ser que a gente não se dê bem, eles têm um exército mais forte que o nosso. Então, quando ele vai falar, ele tem medo, ele fala, não, relaxa, isso aí é facinho pra gente. Pô, essa guerra tá no papo, a gente vai ganhar, não sei o quê. E aí o chefão fica se baseando na opinião de um monte de puxa-saco, e aí ele fica achando uma coisa, quando ele vai ver, a coisa é outra. Só que a hora que ele vê, isso já tá tarde demais, ele já se lascou. Entendeu? Então tem muita gente que crê nessa. A história realmente mostra que isso acontece bastante. Mas aí ele fala, não, chega, não dá mais, vamos parar o bigodinho. E aí ele para o bigodinho no momento certo, na hora certa, entendeu? Então assim, o que a gente tem que entender, agora resumo disso tudo, tá? Não fique nervoso por causa da guerra. Isso não vai afetar você diretamente e não tem nada que você possa fazer. Se você fosse alguma coisa que pudesse fazer, tudo bem, mas se você não é, não fique nervoso por causa disso. Segunda coisa, só tá morrendo quem deve morrer, tá bom? Ah, mas morre crianças, eu sei, mas as crianças, elas foram pessoas de outras vidas. É claro que eu faria o que for. Eu sou um cara que é o seguinte, se eu desconfiar de alguma coisa, eu denuncio. Se eu achar que acontece qualquer coisa, eu ligo a polícia, eu ponho advogado, eu já fiz um monte disso já. Quando eu ajudava nas escolas lá no Paraná, quando eu tinha suspeita de qualquer coisa com criança, eu ia lá, conversava com o promotor, chamava advogado, eu ia pra cima, claro, porque eu da minha parte eu vou fazer o que é possível. Da minha parte, eu não posso deixar nada que eu poderia ter impedido, como Allan Kardec fala, né, mesmo. Para você fazer o mal, basta você não fazer o bem. Se você não estiver fazendo o bem, você está fazendo o mal. Entendeu? Simplesmente isso. Só de você não fazer o certo, você já está fazendo errado. Você não pode ficar só ímpar. Mas o que eu estou querendo dizer? Tá chovendo aqui, eu vou ter que parar em outro lugar, peraí. Bom, o que eu estou querendo dizer, né? Se você não pode fazer nada, esqueça isso. As coisas não estão acontecendo sem querer. Existe uma direção, existe um Deus que está no comando de tudo. Se preocupe em se espiritualizar. Se preocupe em deixar a sua questão espiritual no top. Ver a vida de forma mais espiritual, menos material. Entendeu? Se preocupa com isso, que é o mais importante. Ninguém está morrendo à toa. Nada que está acontecendo está fora da mão de Jesus. Não é que o cara estava lá, o anjo da guarda lá de Jesus, né? Um dos anjos lá de Jesus estava lá. Meu Deus, me distraí, velho. Os caras mandaram um míssil. Putz, você estava assistindo Netflix. Não acontece isso, claro que não. É tudo perfeito, dentro da ordem que tem que acontecer, tá bom? Então não se preocupem com isso, tá tudo certo. A gente não deve ficar doido por causa disso e acabou. Se preocupa com você, que é o que mais importa. E se prepare para não se preocupar mesmo, porque as coisas vão piorar. As coisas vão piorar e vocês estão vendo como tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Vão piorar, mas não vai afetar a gente a ponto que a gente seja extinto. É isso que vai acontecer, tá bom? As coisas têm que acontecer, o mal tem que vir para que o bem... até para que a gente valorize, né? Mas assim, nós estamos na Terra, tem uma coisa importante de falar. Segundo meu mentor, que é o apóstolo Pedro, meu mentor é o apóstolo Pedro. Ah, Eduardo, por que o apóstolo Pedro... Eu não me acho digno disso, mas ele fala o seguinte: você, Eduardo, está disposto a ajudar o próximo de coração, você se esforça, então tudo bem, eu estou aqui para te ajudar. Então é isso, tá? Ele fala o seguinte, que a Terra já é um planeta de recuperação. Já é um planeta de quem já fez besteira, senão nem estava aqui, né? Senão não estava aqui. E para finalizar uma coisa que eu já ia me esquecendo, que ele acabou de me lembrar, espíritos evoluidíssimos estão reencarnando na Terra. Um monte. Quem conhece 2, 3 crianças, sabe que no mínimo 30, 50% das crianças que estão reencarnando são super evoluídas. É moleque de 3 anos que se conversa com você, que você fala, mano, como que esse moleque tem essa cabeça? É impressionante hoje em dia. Mas por quê? Porque eles já são a próxima geração que vai realmente mudar o planeta. Tanto energeticamente, né? Porque só o fato de um espírito super evoluído estar aqui, ele já está dando energia. Como intelectualmente, moralmente e coisa e tal. Mas para isso as coisas precisam acontecer e vão acontecer. Então lembre-se dessa conversa que a gente está tendo e não se desespere. Se piorar, relaxa que está tudo sob controle, tá bom? Valeu, pessoal. Lembra de mandar esse vídeo para um amigo seu, para um parente, para alguém que você gosta ou para alguém que você quer que saiba dessas coisas, porque é importante as pessoas saberem disso. Lembra de deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho para receber todas as atualizações. Agora que acabou o vídeo, você pode ir lá baixar o aplicativo. Valeu? Espiritismo Raiz
na loja de aplicativos. Tudo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima.